Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Paraíso em Chamas, um filme sueco lançado em 2023, dirigido pela Mika Gustafsson e que chega agora aos cinemas brasileiros, distribuído pela Pandora Filmes. E esse longa teve rodagem em festivais, inclusive ganhando prêmios de direção em Veneza. E ele foi o escolhido da Suécia para representá-los no Oscar de 2024. Então, eu assisti ao filme com bastante curiosidade, também porque esse longa é o de estreia da diretora e já tá gerando bastante repercussão. E ainda bem que ele conseguiu essa distribuição aqui no Brasil, apesar aí desse atraso de quase 2 anos. E nós já sabemos bem como isso funciona. Infelizmente, aqui a gente tem esses atrasos nos nossos cinemas. Mas contextualizando sobre o filme, o cinema sueco tem uma tradição forte em histórias mais realistas, influenciadas por diretores como Ingmar Bergman, que exploravam a alma humana com muita profundidade, e a Mika Gustafsson, que é uma diretora nova, fazendo curtas até então, traz aqui um olhar diferente para esse legado. Ela coescreveu o roteiro aqui e o resultado é um filme que mistura elementos, é um cinema independente filmado em locações reais na Suécia, o que dá uma autenticidade crua para situações dramáticas. E eu gosto quando um filme usa o ambiente para reforçar a narrativa. E aqui, os bairros operários viram quase um personagem da trama. E o foco aqui está em 3 irmãs: a Laura, mais velha, com 16 anos, a Mira, a irmã do meio, e a Stealth, de apenas 7 anos. Elas vivem sozinhas porque a mãe some por um período longo, e isso força as meninas a se virarem no mundo adulto que não foi feito para elas. E quando o serviço social bate na porta, exigindo uma reunião familiar, a Laura tem que improvisar para manter a família unida. É uma história sobre sobrevivência emocional muito forte, gente, com aquele toque de rebeldia e liberdade adolescente que torna esse mundo muito mais vivo. E o que eu achei interessante foi como essas garotas tinham tudo para se vitimizar, reclamar da vida, o que não acontece. Elas são muito ativas, cheias de energia, e isso injeta um sopro de vida pro drama, evitando que ele caia naquela velha técnica de dramas, que dramas usam para te fazer chorar a qualquer custo. A diretora traz um estilo que lembra o neorrealismo italiano, com câmeras bem próximas dos atores, capturando expressões. Em Paraíso em Chamas, há bastante sequências longas e sem cortes, o que permite que o espectador sinta o peso do tempo passando naquelas vidas. A diretora usa o som ambiente de forma magistral, o barulho de trens ao fundo, o eco de risadas distantes para criar a atmosfera de isolamento no meio da multidão, e ela evolui na forma como lidar com temas femininos, focando na sonoridade sem forçar mensagens. É uma direção sensível, e eu não conheci os seus curtas, mas para uma estreia de longa-metragem, eu digo, ela tem muito valor. É uma diretora para a gente ficar de olho aí nos seus próximos trabalhos. E nas atuações, nós temos a Bianca Del Bravo interpretando a Laura, que é uma revelação. Aos 16 anos, na época das filmagens, ela carrega o peso da responsabilidade com uma naturalidade impressionante, misturando vulnerabilidade e determinação. É daqueles papéis que exigem muito da atriz. A Laura é a mãe, irmã e adolescente ao mesmo tempo. É uma atuação que, olha, gente, me surpreendeu de verdade. Eu gostei muito dela aqui. É o destaque das 3 irmãs. Já a Devlin Assad, como a Mira, traz a tradicional rebeldia mais explosiva, com cenas que mostram intensidade, mostrando todo o conflito interno de liberdade, mas precisando daquela estrutura familiar que é o que ela não tem. E a pequena Zafira Musberg, como a Stealth, traz toda a inocência genuína de uma criança. E as 3 se completam, eu digo assim, praticamente na maioria das cenas. Elas estão juntas e conseguem passar todo o sentimento pro filme. E um aspecto que merece atenção é a fotografia. Os momentos de união das irmãs são banhados em luzes douradas, como o Paraíso, enquanto as cenas de tensão trazem
sombras azuladas, evocando fogo emocional que consome tudo, é cinematograficamente bem chamativo, é tipo um blockbuster mesmo de Hollywood. A imagem aqui reforça a identidade das personagens. Cada quadro parece pensado para transmitir a precariedade da vida delas. E os temas explorados são profundos, mas o filme discute o abandono parental, que é muito forte, mostrando como o sistema social sueco, que é referência mundial, ainda tem falhas com as margens da sociedade. É uma crítica velada ao governo que não alcança todos. Além disso, o longa toca em questão de gênero. As irmãs navegam por um mundo onde meninas são forçadas a amadurecer rápido demais, lidando com sexualidade nascente e pressões externas. Tem cenas que misturam humor e dor, como brigas bobas que viram lições de vida. A diretora opta pelo realismo cru na maioria do filme, o que dói na alma. E musicalmente o filme é econômico. Nós temos aqui elementos de folk sueco misturados com batidas eletrônicas, refletindo a dualidade das personagens, presas entre tradição e rebeldia. Há momentos sem música, só com sons ambiente, que aumenta a imersão, e esse filme sabe muito usar o áudio para ampliar a sensação de liberdade roubada pelo crescimento forçado. É uma escolha que mostra a maturidade da diretora em não sobrecarregar o espectador com uma emoção artificial. E do ponto de vista técnico, a montagem alterna ritmos lentos com picos de energia, e isso mantém o filme dinâmico, mesmo sendo um drama de quase 2 horas. Não tem uso de flashbacks, cada cena avança a narrativa ou aprofunda os personagens, e eu notei influências de cinema dinamarquês aqui, como a do Lars von Trier, mas sem aquele excesso. A diretora equilibra bem as transições para que o ato final chegue como clímax natural, sem viradas baratas, o que ganhou pontos comigo, é verdade. Essa narrativa não linear que o filme traz em alguns momentos adicionam camadas que mantêm um mistério sobre uma das meninas, convidando o espectador a preencher lacunas, e isso é usado para explorar a trama geracional, mostrando como padrões se repetem, e é inteligente sem ser pretensioso. E em termos de impacto cultural, o filme dialoga com debates atuais sobre proteção infantil. Ele questiona se as estruturas familiares realmente protegem as pessoas mais vulneráveis. E para o público brasileiro, isso ressoa com realidades de muitas das nossas famílias, onde as crianças, por muitas vezes, assumem um papel de adulto muito cedo. É uma crítica universal, mas ancorado em especificidades culturais que enriquecem a visão. E a resolução eu achei satisfatória. É um final aberto o suficiente para gerar discussões, não amarra tudo, deixando bastante espaço para reflexão. E eu terminei esse filme e fiquei pensando nessas irmãs por horas, o que é um sinal de um bom filme. Realmente sim, eu fiquei emocionado até. Então, Paraíso em Chamas é um dos melhores dramas independentes dos últimos anos. Eu falo isso sem medo, gente. E ele me lembrou por que eu gosto tanto de cinema. Foi por causa desse tipo de história. E às vezes, coisas como o simbolismo do fogo, por exemplo, ficam até um pouco óbvio demais, com metáforas visuais que poderiam ser mais sutis, mas ainda assim, isso não tira o cuidado do filme. Ele consegue capturar a essência da juventude periférica com bastante empatia, sem romantizar o abandono e a rebeldia. É um filme que realmente vale a pena. E para Paraíso em Chamas, nota 8. Eu fico realmente feliz que esse filme chegou aos cinemas brasileiros e vai poder ser visto pelo público aqui. É uma joia escondida, gente, que emociona e provoca, e com certeza vai valer a sua sessão de cinema. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.